Pastor, nesses 20 anos de ministério, o senhor já lidou com exorcismos? Já. Já? Quer contar um episódio pra gente aí? Cara, eu vou contar o mais complicado. Manda. Beleza? Pode mandar, pode mandar. As pessoas sempre me perguntam o seguinte: pastor, na tua igreja expulsa demônio? E a minha frase seria sempre, o jargão é, não. Aí diz, por quê, pastor? A igreja é muito fraca, tá? Eu disse, não, irmão, porque a nossa igreja é tão forte, o demônio nem entra. É da porta pra fora, irmão. Vou expulsar o quê se ele não entra e tal? Poxa. E eu passei por algumas experiências, mas igual essa, nunca. A cidade era Caruaru, foi o último distrito que eu estive antes de vir pro departamento, na verdade. E era dia do pastor. E tinha um casal que estava frequentando a igreja. O camarada, ex-adventista, e a moça era espírita. Essa menina foi dedicada ao capeta desde o nascimento dela. Deus é mais O cara tava fora da igreja, conheceu essa menina, namorou, tal, juntou e depois casaram. Depois de casados, eu era pastor, agora conheci, visitei-os, fiz apelo, tinha um irmão dando estudo bíblico para eles. No dia do pastor, os dois decidiram ser batizados. E era um presente que a igreja estava dando para mim. Recebi esse casal, um casal que eu havia visitado algumas vezes. Quando fiz o sermão, aqueles presentes, o pessoal da igreja fala aquele monte de coisa que você não é, né? Pastor, você é muito bom, você é muito isso, muito aquilo. Dia do pastor, ganha aquele monte de presente e tal. Camisa, gravata. Foi terno. Ué? A igreja mais abonada e tal. Feliz da vida, o melhor presente qual é? Batismo, casal sendo batizado. Veio primeiro ele, batizei-o, e ele estava no mesmo tanque comigo, esperando agora a esposa. Quando chegou a vez dela, brother, ela ficou possessa dentro do tanque batismal. Eita. Do meu lado. E aí... Vocês não viram aí? Uma voz fala aí falando assim... Afoga. Porra. Ai, Jesus. Imagina a cena, o que tu faria? Não dá nem pra correr, irmão. No dia do pastor, a igreja cheia. Lotada. O distrito tava ali reunido. Não era só a igreja. Algumas igrejas reunidas lá também lá. E aí, irmão, ela ficou possessa dentro do tanque batismal. Eu pedi que fechasse as cortinas e tirei ali. E começou aquele momento de oração e louvor. Pedi que a igreja orasse, os irmãos estivessem orando. E eu estava com ela ali. Mais um outro ancião. E o esposo pediu que trocasse roupa, ele não estivesse lá conosco. Estivemos ali lendo alguns versos da Bíblia e orando. Lendo e orando, lendo a palavra e orando. E a igreja louvando e orando de lá. E essa igreja é uma igreja bem peculiar. Como pastor, eu não vou contar aqui os personagens, mas vou contar o que eu sei de algumas histórias lá. Era uma igreja que acontecia umas circunstâncias bem difíceis. Tipo, tinha gente lá que eu sabia que traía o marido. Entendeu? Tinha gente lá que era intrigada. Esposa de ancião que não falava contra esposa de ancião. Rapaz, pensa numa confusão. Muita intriga, confusão, muito pecado ali acariciado. Como pastor, você conhece as histórias, você visita as pessoas, você ajuda as pessoas. E alguns pecados só sabia eu e a pessoa. E Deus. E vai ficar ali. Até a morte eu carrego comigo. Nunca vou contar essa história pra ninguém. E eu sabia que se o inimigo tava ali e entrou naquela moça é porque havia uma brecha na igreja para que aquilo acontecesse. E depois de alguns minutos ali, não lembro muito bem o tempo, uns 20 a 30 minutos, ela desacorda. Ela como que desmaia. E eu me levantei um pouco, tava com a barba todo molhado ali, aquela tensão, os ombros doloridos, eu me levantei um pouco, e me levantei e fui até aquela parte, lá, para orar onde estava, e passei a cortina para ver como é que estava a igreja. E eu olhei, estava toda nessa hora de mãos dadas, orando o Pai Nosso. E eu olhei assim, tava lá os intrigados de mãos dadas. Tava lá o adúltero chorando, mas chorando, feito criança. Tava o outro lá que era mentiroso, o outro lá que roubava no comércio. O pessoal chorava compulsoriamente, os outros ali de mãos dadas. E eu vi que Deus usou aquela circunstância para unir a minha igreja. Daqui a pouco eu me volto para ela, eu faço mais uma oração sobre a cabeça dela ali, pedindo para que Deus usasse o seu poder. Homem nenhum liberta ninguém. Quem liberta é Deus, é o poder do Senhor. E ela acordou. Quando acordou, olhou assim para mim e perguntou, pastor, o que aconteceu? Eu olhei assim para ela e falei, nada. Deus te salvou 2 vezes. Número 1, salvando, tirando o resto do diabo que vem em você. E número 2, vai te salvar agora dos seus pecados, você sendo batizada. Voltamos para o tanque batismal e ela me contou que naquele momento a mãe dela estava no centro fazendo um trabalho e pedindo ao inimigo que impedisse a filha de ser batizada.
Então era uma guerra Era uma que estava guerra. acontecendo ali. A capetada ali junto para que ela não fosse batizada, para que não perdesse. E basta um anjo do Senhor para repreender uma hoste inteira satânica. E graças a Deus, quando voltamos, abrimos as cortinas, o povo deu glória a Deus, aleluias e tal. Batizamos a moça. Até onde eu sei, ela está firme na igreja, justamente com seu Amém. esposo. E no sábado seguinte, esse foi o sermão que eu usei para mostrar a igreja. Na própria igreja. Na própria igreja. Não contei pecados de ninguém, contei histórias de ninguém, mas eu mostrei quando o diabo saiu. Quando eles estiveram unidos. Pararam de brigar entre si. O inimigo não tá aqui dentro. O inimigo não tá nessa live. O inimigo tá lá fora. Então eu fico chateado quando a gente vê num ministério, o que é que seja, igreja, ministério jovens e tal. O ego de alguns permite que eles briguem, discutam de tal forma que eles se ofendam e não tenham prazer. Cara, o inimigo não tá aqui não. O inimigo tá lá fora. A gente esquece que nós somos família. E o capeta, de fato, tá lá fora. Então, aqui a gente tem conflito? Tem diversas ideias? Tem. Mas tem que concentrar onde tá o inimigo. Igual o Davi. Lembra do história do Davi? Foi lutar com Golias lá. Aí chegou seu irmão, em vez de desincentivar ao Davi, ou então dizer, não, Davi, fica quieto aí que eu vou. Eu sou mais forte que você, eu sou mais velho que você, eu tenho mais habilidades que você, eu vou lutar. Chegou lá, onde tá aquelas pouquinhas ovelhas que tu cuida lá? Ficou zumbando. Ô moleque, aí tá das ovelhas, mano, que é coisa pra homem. Aí volta pra lá. O que o Davi olhou e só respondeu o quê? Irmão, o que tenho eu contigo? Só fiz uma pergunta. E voltou-se pra o inimigo. O inimigo era o Golias, não era o seu irmão. A maioria de nós iria, quem sabe, cerrar os punhos, ia socar o irmão, ou xingar o irmão, ou retrucar o irmão. O Davi sabia quem era o inimigo de verdade. O inimigo era o Golias. O inimigo é o capeta, não somos nós. Você que está assistindo a live aí em algum momento, irmão, para de lutar ou brigar com tua família ou membros de igreja. Capeta tá lá fora. Aqui é a família do Senhor. Tem dificuldade? Tem, mas tem perdão. Tem luta? Tem, mas tem que ter perdão. Tem gente chata? Tem, mas tem que ter amor, irmão. Mas tu quer ir pro céu, se não aprender a amar o meu próximo aqui na terra. Então esse é o sentimento. Cara, foi a maior dificuldade de exorcismo que eu enfrentei num tanque batismal. Pra alguém que falava que nunca entrava o capeta, o bicho entrou e entrou dentro do tanque, mas ele saiu, porque onde tem luz não tem como ter trevas. Onde tem Deus, o diabo passa longe.